tendo em vista um tema que precisa ser ruminado sempre. E vou dizer antes de abrir o texto porque vou pregar esse sermão. Num tempo de pregadores blogueirinhos, de sermões de 1 minuto de Instagram e YouTube, num tempo de palavras de efeito, tem se aumentado o analfabetismo bíblico. A igreja atual está com fome da palavra. E quando você está com fome, qualquer miojo já enche barriga. Ainda que isso demore 3 minutos para ficar pronto e possa fisiologicamente satisfazer você, no máximo por mais 3 horas. Por isso que nós vivemos um cristianismo e uma exposição bíblica só de sermão de miojo. E é sempre mais fácil compartilhar publicitariamente palavras de efeito, os videozinhos. E eu não tenho nada contra isso. Só que a vida cristã é muito mais do que um vídeo de 1 minuto ou uma palavra de efeito. Hoje eu quero pregar sobre arrebatamento. E o tema da minha mensagem é sobre arrebatamento. Então eu queria te convidar. Põe o tema da minha mensagem aí, por favor. Pronto aí, irmão? Não? Foi arrebatada a pessoa. Antes de eu pregar, a pessoa foi arrebatada. Um cara vexado igual eu, que faz a coisa tudo antecipado. Meu Deus do céu. Foi arrebatada a irmã ali. Abre comigo Mateus, capítulo 24. Mateus 24, 36. Foi arrebatado mesmo, irmã. Quem se antecipa governa, irmão. Não tem a arte, não? Meu Deus. Cadê Caio? O Caio foi arrebatado também? Capítulo de número 24, verso 36. Porém, daqueles dias, ora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem os filhos, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nós, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Grite bem alto, Noé entrou na arca. Verso de número 39. Não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um, deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levado um e deixado o outro. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Dê uma olhada pelo menos para 4 e diga para ele assim: Jesus vai voltar, é uma certeza. Na época dos meus avós, quando eles ouviam isso dava um frenesi na igreja. Hoje não mais. A mensagem do arrebatamento já não é atual. As musiquinhas sem letra, de cunho repetitivo, num campo harmônico de 4 notas no máximo, já se tornou mantra dentro das nossas igrejas.
Eu recebi uma crítica de um pastor dizendo, da canção que foi lançada pela Imaf Music, dizendo: só alguém que entende de Bíblia entende essa canção Tudo Novo de Novo. Eu disse: porque você está acostumado a cantar letras de cunho enfraquecido biblicamente, quando uma aparece no cunho bíblico, você não tem interpretação, porque você conhece de tudo menos de Bíblia. Porque na intensidade que você fala, é a intensidade que você precisa receber às vezes, porque só assim você desperta para a vida. Eu queria que você não transitasse e olhasse para mim, por favor, redobrar sua atenção. A volta de Cristo é uma mensagem iminente, é uma verdade absoluta, é um axioma. A palavra axioma é uma palavra verdade plena, imutável, não se muda, é um axioma. Se a primeira vinda de Cristo foi uma verdade, a sua segunda vinda é uma verdade ao cubo. A teologia paulina, os textos dos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João vão enfatizar que a primeira vinda de Cristo foi verdade, a segunda vinda 8 vezes mais. Ele voltará. Voltará por quê? Porque assim como o noivo não consegue viver sem a noiva, assim ele voltará, porque ele precisa se encontrar com a noiva, e nós somos a noiva do Cordeiro. A mensagem do arrebatamento precisa ser falada, reproduzida, propagada, anunciada. Me desculpe ser repetitivo, mas precisa ser a mensagem. Jesus, no decorrer do seu ministério, ele propõe várias parábolas, e dentro dessas palavras a doutrina da escatologia, a doutrina das últimas coisas. Quem é que não se lembra a parábola do samaritano? Quando Jesus Isaac propõe, dizendo que havia 2 religiosos, um sacerdote, um levita e um samaritano a cavalo. Entretanto, quando Jesus vai terminando a parábola, ele diz: e o homem ferido foi deixado em uma estalagem, e o que estava na estalagem disse: precisa pagar para que eu possa cuidar. E aquele que era samaritano disse: cuida dele, porque eu vou voltar. Jesus, dentro desse contexto parabólico, ele está dizendo: o samaritano sou eu, o ferido é você. Eu te resgatei no caminho da tua história, e você estava perdido e ferido. Eu te coloquei no meu cavalo da graça, te deixei na estalagem que é a igreja. O Espírito Santo cuida de você, mas fica tranquilo, eu vou voltar. Eu vou voltar. No meio da crise de ansiedade dos discípulos, Jesus vacina os discípulos sobre o anseio da salvação, e ele diz no texto de João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos um lugar, porque aonde eu estiver, vós também estará. A pregação do arrebatamento é uma verdade plena mensal da igreja. Precisa ser. Se faltar recurso teológico para o pastor falar sobre arrebatamento, escatologia, a vinda de Cristo, as trombetas, a marca da besta, as 2 testemunhas, se no ministro pastor faltar recurso escatológico, ele tem um texto todo mês que ele precisa ser enfático. Jesus disse na ceia: comei o corpo, bebei o sangue, fazei isso até que eu venha. O pastor pode ser enfraquecido no que tange a matéria do arrebatamento na exposição bíblica. Entretanto, mensalmente, quando ele celebra a ceia, ele é obrigado a dizer: nós estamos fazendo isso agora, mas logo logo estaremos com ele na mansão celestial. Participamos de uma mesa física hoje, mas um dia Jesus será o maior diácono da ceia, vai distribuir a ceia aos que venceram pelo seu sangue. A mensagem do arrebatamento não dá like. As babaquices que se falam sobre uma teologia anorexa dá like. A mensagem do arrebatamento não dá like.
Quando me perguntaram antecipadamente essa tarde qual seria o tema da minha mensagem para fazer a arte, pastor Caio disse: isso, pastor, não enche igreja. Claro, brincando comigo, porque é uma verdade. A mensagem do arrebatamento não traz ninguém para o culto. As pessoas não vêm para o culto por causa de morar no céu. As pessoas querem fazer da terra o seu céu. Na verdade, alguns deveriam deixar de ser cristão protestante e se tornar testemunha de Jeová, salão do reino, porque eles não querem ser arrebatados, acham que o céu será aqui. Mas antes do céu descer e se tornar uma nova Jerusalém, a igreja será tirada da terra. Há um pregador essa noite que crê na teologia do arrebatamento. Jesus vai voltar e vai arrebatar sua igreja gloriosa em poder. Nos faltaria domingos de série sobre arrebatamento. A minha vontade é qualquer dia desse pegar uns 10 domingos e falar 10 domingos sobre arrebatamento. Mas hoje eu tenho 40 minutos, já foi 15, só tem 30 agora. Presta atenção. Dentro do que Jesus está dizendo no capítulo 24, verso 36, Jesus vai se consubstanciar do conceito do arrebatamento ao que aconteceu na época do dilúvio. É a aliança noélica. É o tempo noélico, é o tempo de Noé. Por que Jesus vai colocar Noé e sua história para se consubstanciar sobre arrebatamento? Lembrando sempre que a palavra arrebatamento aqui é arpazo com H, tirar com força, raptar bruscamente. Por isso que Jesus disse: haverá 2 no campo e um será tomado. Haverá 2 no moinho, um será tomado, arpazo, arrebatado. Só que Jesus vai vir buscar. Primeiro ele vem com os nossos pecados. Ele vem com os nossos pecados. Quando ele veio a primeira vez. Segunda, ele virá sem os nossos pecados, no arrebatamento da igreja. Terceiro, ele virá gloriosamente com a igreja. Não entenderam nada. Pessoal, o arrebatamento acontece, a linguagem cronológica é 3 níveis. Primeiro ele veio com os nossos pecados. Por isso que ele foi no madeiro, levou os meus pecados, os seus pecados. Então a primeira vez ele vem com os meus e os seus pecados, venceu. A segunda vez ele vem só para a igreja, mas agora ele vem sem pecado algum, como um noivo que vai se encontrar com a noiva nos ares. E a terceira vez ele virá glorioso como a noiva. Levante as 2 mãos para o alto. Eu senti Deus aqui. Mais alto que você pode. Pastor, o que eu tenho que levantar a mão no culto? Salmo 134, verso 1, irmãozão. A Bíblia diz assim: levantai as vossas mãos no santuário, bendizei ao meu nome, porque o Senhor te abençoou desde Sião. Cidade move, abra a boca para glorificar, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. É a mensagem do último tempo. Ansiamos mais o céu, não acreditamos mais no arrebatamento, estamos analfabetos sobre o conceito de céu. Na época do meu avô, quando se pregava sobre arrebatamento na igreja, as pessoas aceitavam Jesus com medo de ir para o inferno. A ideia essa noite não é fazer você ter medo de ir para o inferno, é fazer você ter esperança de estar com Cristo. Perguntaram certa feita para um teólogo, dizendo: o que é o céu para você? Ele disse: se Jesus tiver o melhor lugar,
Parafraseando, se o céu não tiver Cristo, é só mais um lugar. Porque eu não quero ir para o céu, eu quero ir para o lugar onde Jesus está. O texto de Apocalipse diz que no céu, aonde Jesus está, não tem mais Enel, nem Eletropaulo, nem Bandeirante, não tem luz elétrica. Por quê, pastor? Jesus é a lâmpada. Jesus é a lâmpada. Vem Jesus, vem Jesus. Você pode levantar a mão e cantar. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Preste atenção. A Bíblia diz que nós somos espiritualmente filhos de quem, irmão? De quem, irmão? Filhos espirituais de quem, irmão? Qual personagem bíblico nós somos filhos espirituais? Abraão. Por que nós somos filhos espirituais de Abraão? Porque só quem é linhagem abraâmica sabe que está na terra, mas está de passagem. Se eu falar isso aqui agora, tu não falar nada, eu pego você agora. Presta atenção, Abraão não era um homem que vivia em casa. Abraão era um homem que vivia em tenda. E quem vive em tenda sabe que só está de passagem. Você pode morar num palacete, mas espiritualmente é uma tenda. Você não vai ficar aqui. Aqui nessa terra tem gente que mata, briga por causa de ouro. Ouro é a coisa mais valiosa que tem nessa terra. Você vai para um lugar que lá ouro é insignificante. É tão insignificante que ele pegou o ouro e disse: pode pavimentar as ruas, porque aqui ouro serve para pisar. O que é mais importante não é ouro, é Jesus. Céu, canta lindo céu, canta meu filho, pega esse microfone e canta. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, avançou. Para, essa musiquinha sem vergonha que vocês compartilham, de 4 notas, repetitiva, sem letra teológica, você fica compartilhando na rede social, mas essas canções você não conhece. Essas canções não faz você arrepiar, ficar igual um boneco de posto. Canta agora. Céu, lindo céu, céu, lindo céu. Eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Escuta, ó, canta Esdras, canta Esdras. Um dia tudo irá findar. Jesus está voltando, Um irmão. dia ele voltará. Um dia tudo se passará. Um dia E um dia eu vou. um dia eu vou subir ao céu, deixar este torrão ao léu. Um dia eu voarei. Esqueceu a letra, né, miserável? Sim, de asas não. Foguete ou disco voador, atentamente atenderei a vinda do
Senhor. O grande pregador do século XIX, Charles Haddon Spurgeon, diz que todo indivíduo que se converte na emoção ou se arrepende na emoção, quando a emoção acaba, seu arrependimento e suas conversões se acabam junto. Há uma geração de jovens, pessoas que estão emocionalmente, são almáticos, e o cristianismo não é almático, o cristianismo é racional. Por isso que tem final de semana que está na igreja, chora, esperneia, e no outro final de semana já não quer Jesus. Por quê? Porque o evangelho que foi lhe apresentado foi almático. O evangelho que eu estou te apresentando é evangelho da cabeça, da mente. A teologia é parte do evangelho que precisa de cérebro. Vou falar de novo. A teologia é parte do cristianismo que precisa de cérebro. Vou falar de novo. A teologia é parte do cristianismo que precisa de cérebro. Chega de viver o evangelho só de coração. Deus te deu um culto racional. É um culto de cérebro, cara. Terminei. Não vai dar nem like essa mensagem hoje. Qual é o teu nome? Fica em pé, Isabela. Dá um glória gostoso para Jesus. Isso, pode sentar. Isabela está olhando para mim assim, fixada. Arrebatamento. Jesus está falando de arrebatamento. Num tempo que a gente quer ter coisas na terra, Jesus está falando de céu. Ei, pessoal, falar de arrebatamento não significa que você não tem que continuar trabalhando, que você não pode almejar e sonhar em ter as coisas. Não é isso. Você está dizendo, ei, trabalhe, mas o seu alvo não é aqui. Conquiste, mas você vai para um lugar que lá você não precisa conquistar, alguém conquistou por você. Arpazo. Ele veio com os meus pecados. Vem a segunda vez, sem pecado algum, encontra com a igreja. E a terceira vez vem gloriosamente com ela. Só que você precisa entender uma coisa. Jesus propõe Noé. Existem pelo menos 3 linhas da escatologia. Quem aqui já assistiu filmes de arrebatamento sabe. A maioria deles são pós-tribulacionistas. Só que existem 3 linhas. A primeira é pré-tribulacionista. O que é tribulação? Segundo o texto de Marcos e segundo o texto de Daniel, a grande tribulação vai durar 7 anos. 7 anos é a grande tribulação, chamada biblicamente de ira do Senhor. Algumas linhas teológicas acreditam que a igreja passará por essa grande tribulação. Dentro dos 7 anos da grande tribulação, a igreja estará aqui. Isso é chamado de pós-tribulacionismo. Existe uma segunda linha chamada de mid-tribulacionismo, popularmente chamado de meso-tribulacionismo. O que é o mid ou meso? É aqueles que acreditam que a igreja passará por metade dessa grande tribulação, 3 anos e 6 meses, depois a igreja será arrebatada. Enquanto o pré acredita que a igreja passa pela grande tribulação, depois é arrebatada, o meso ou o mid acredita que 3 anos e meio depois, Senhor, já existe os pré-tribulacionistas, e é essa linha que nós acreditamos como igreja. Essa igreja é pré-tribulacionista. Pastor, o que é ser então um pré-tribulacionista? Um pré-tribulacionista acredita que antes da grande tribulação, a igreja será tirada. Antes da marca da besta, antes do anticristo se manifestar, a igreja será tirada. Aí alguém pode dizer bem assim: tem embasamento bíblico para isso? Ô irmão, olha o texto, olha pensando, Jesus comparou o arrebatamento com que personagem? Qual fato? Personagem Noé, e qual foi o fato histórico? O dilúvio. Se Jesus está dizendo que o arrebatamento será como na época de Noé, quando ele entrou na arca, vamos recordar alguma coisa. A Bíblia diz que Deus mandou o dilúvio, Noé ficou nadando com a família no meio do dilúvio, e depois Noé entrou na arca, não é assim?
Então não pode ser pós-tribulacionista. Noé não era pós-tribulacionista. Noé ficou 370 e poucos dias dentro da arca. Só que o dilúvio, as comportas das águas só foram abertas depois que Noé e sua família entrou na arca. Não pegou? A ira do Senhor era transbordar as águas dos abismos. A ira de Deus, de forma figurativa, era a grande tribulação do dilúvio. Mas só que o Senhor fez, antes de eu mandar a água, Noé entra na arca. Porque Noé e sua família não vai passar nem pela metade, nem por todo o dilúvio. Enquanto do lado de fora as pessoas estão morrendo e o juízo está acontecendo, Noé e sua família estão guardados dentro da arca. Guardado dentro da arca. Guardado dentro da água. Tem alguém que pode dar glória por isso aqui ou não? Tá. Abre a Bíblia, vai. Gênesis. Vai dizer como os grandes assembleanos dizem, para não ficar só nas minhas palavras. Quero deixar um versículo para a meditação de vós outros. Capítulo 7. Noé ficou 371 dias dentro da arca com os animais. A arca só de comprimento tinha 135 metros. Pessoal, 135 metros equivalia a 20 ônibus de turismo um atrás do outro. Pega 20 ônibus, coloca um atrás do outro, dá 135 metros. Era o comprimento da arca. A arca tinha 3 andares. A arca tinha quantos andares? Corpo, alma e espírito. Pai, Filho e Espírito Santo. Paulo disse, eu conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, que subiu ao terceiro céu e viu coisas inefáveis. A arca era o símbolo do céu. Para. Na primeiro andar, de baixo para cima, ficavam os animais. No segundo andar, a comida. E no terceiro andar, Noé e sua família. Porque lugar de estar com a família é no terceiro andar. Dentro do céu. Olha lá. Capítulo 7. Tem gente que não dá glória. Se estivesse falando de dinheiro aqui, ele estava dando glória. Se estivesse dizendo, não, receba a chave de carro, ele está até chorando. Eu recebo. Mas está falando de céu. Capítulo 7. Meu Deus. Verso 7. Lê aí, Jaqueline. Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Agora olha isso daqui. Verso de número 10. Vai! Eu estou esperando o Senhor falar. E aconteceu que passados 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Vai louco, Jaqueline. Olhe para cá. Presta atenção. Quanto tempo vai durar a grande tribulação mesmo? Noé entrou quando o dilúvio começou ou entrou antes do dilúvio? Depois de 7 dias começou o quê? E Noé estava onde? Não, eu vou falar de novo. Jesus disse, assim será como nos dias de Noé. Então Jesus está dizendo, a teologia precisa ser clara, pré-tribulacionista, segundo o contexto interpretativo, crítica textual aqui. Jesus está dizendo, se é como nos dias de Noé, então eu não vou entrar na arca durante o dilúvio. Eu não vou entrar na arca depois do dilúvio. Eu vou entrar na arca antes do dilúvio. Desculpa, meu irmão, e eu sou teólogo. Eu sei que você pode ser pré-tribulacionista, ok, vai na sua. Você pode ser até mid-tribulacionista, mas eu sou a geração de Noé. Eu vou entrar na arca antes da grande tribulação. Tem alguém aqui que concorda com esse texto ou não?
Pastor, como é que será isso, pastor? Como é que será? Irmão, a Bíblia, um dos 5 solas da reforma protestante, é sola escritura em latim. A escritura é interpretada pela própria escritura, sem utilizar nada. O próprio texto responde. Como foi o arrebatamento? Como será o arrebatamento segundo o conceito de Cristo sobre Noé? Está ali. Olha em Mateus 24, 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam e davam-se em casamento, até um dia que Noé entrou na arca, e não perceberam. Vão procurar a igreja, ela não estará mais aqui. Vão procurar os crentes, eles não estarão mais aqui. Dentro de suas comidas, festas, no meio de tanta coisa, a igreja subiu. A igreja subiu. A igreja subiu. Ninguém percebeu. Quando perceberam, cadê a igreja? Não é mais igreja, é a noiva. É a noiva. Se encontram, meu Deus. Presta atenção nisso. Não quer calar é: como será essa vinda? Você precisa entender que primeiro ele vai voltar só para a igreja. Jesus vai pisar 2 vezes na terra. Quantas vezes? Primeira vez é quando ele encarnou, e a segunda vez quando ele voltar com a igreja gloriosa. Só que entre esses 2 momentos de pisar os pés na terra, existe um gap aqui, que é o arrebatamento da igreja. Porque quando ele arrebatar a igreja, ele não vai pisar na terra. Está vendo? Por isso que é mais fácil falar 5 chaves para ser próspero, porque é um assunto complicado. Vamos falar de novo, presta atenção. 2 momentos Jesus vai pisar na terra. Primeiro momento, quando ele se fez carne, lembram disso? Ele pisou e morreu na cruz. Segundo momento é quando ele voltar para julgar, o que na teologia nós chamamos do Armagedon. Depois da batalha, ele vai prender a antiga serpente por 1000 anos e será um milênio. A igreja estará com ele. Só que entre esses 2 momentos, ele virá e não vai pisar na terra. Ele vai vir só até a metade. Ele vai ficar nos ares. Aí nos ares, como a arca de Noé, ele vai olhar para a igreja dele e dizer: Cantares 2, verso 10. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Eis que o inverno passou, a chuva cessou, e o tempo de cantar chegou. Como será isso? Meu Deus, eu tenho 5 minutos para acabar. Meu Deus. 1 Tessalonicenses, abre rápido, vamos lá, pelo amor de Jesus. Tem um irmão ali que já quer ir comer pizza. Capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Porque o mesmo Deus, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Segundo Deuteronômio, a trombeta de Deus era tocada para reunir. Peraí, irmão, ele vai descer tocando trombeta. É uma ideia alegórica, porque só escuta trombeta. Ímpio não escuta a trombeta do arrebatamento, só a noiva sabe distinguir. É a música do meu noivo, é a voz do meu noivo. Eu vou falar até a hora que você der glória a Deus. É o campo harmônico do meu noivo.
Ele me chama, Ele me chama, Ele me chama, Ele me chama, Ele me chama. Olha lá o capítulo de número 4. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os que ficarem vivos serão arpazo, tirado com força, juntamente com eles nas nuvens. Encontraremos o Senhor aonde? Aonde, pessoal? Presta atenção nisso aqui. Olha aqui nos meus olhos, estão verdes agora, para mim terminar. Primeira vez que ele veio, ele pisou em terra, sim ou não? Nesse momento ele não está pisando em terra nenhuma, porque ele não desceu. Ele está no meio das nuvens. Flávio, fica em pé. Está aquele glória gostoso, Flávio, aquele lá. Isso. Ele deixou o trono. Existem 3 céus, de baixo para cima. Céu atmosférico, onde estão as nuvens. A galáxia, segundo céu, onde estão os planetas e as estrelas. Terceiro céu, onde está o trono e a majestade de glória. O arrebatamento, Jesus se levanta do trono. Ninguém sabe a hora, mas ele se levantará do trono e dirá aos anjos: a melhor roupa. Peguem os instrumentos. Há alvoroço no céu e alguém disse: Leão da tribo de Judá, para onde vamos? Buscar ela, sem ruga, sem mancha, adornada. Miríades e miríades de anjos atravessando a galáxia, passando por Plutão, Saturno, vindo no meio das estrelas. As estrelas clamando: Hosana nas alturas, aquele que vem, Hosana nas alturas. E ele vem atravessando a atmosfera, e quando ele chega no meio das nuvens, ele diz: parem. Os anjos disseram: Leão, desceremos. Não, ainda não é o momento de pisar e julgar e prender a antiga serpente. Primeiro vamos comemorar. Comemorar o que, Senhor? Porque eu sou mais do que vencedor. Não preciso descer para ganhar. Antes de descer eu já ganhei. Ele discutiu no céu. Não é mais a Assembleia de Deus, não é mais a Batista Presbiteriana, é um único povo. Não é mais a IMAF Metodista, não é Congregação Cristã, não é a Igreja da Graça Universal, é uma única igreja, a noiva. Está olhando para o alto, e ele olhando para ela dizendo: estou te esperando, estou te esperando, estou te esperando. Se isso não mexe com você, é porque você não entendeu o Evangelho ainda. Se isso não te faz almejar o céu, é porque você não entendeu o Evangelho ainda. Porque Ele está dizendo: estou esperando você. E eu passei muito tempo da minha vida perguntando: poxa, por que que Ele já desceu? Ele passou o trono dele, passou os planetas, as estrelas, Ele está nos ares, por que que já não desce? Aí eu entendi. Quando eu estou fazendo cerimônia de casamento, quem é que fica na ponta do altar, todo bonito, elegante, é o noivo. Ele já andou a metade, e quem é que vem? Vem noiva, vem noiva, vem noiva. A igreja vai se encontrar com Ele nos ares. Vai se cumprir o que diz Apocalipse capítulo 19, de 1 a 11. Nós estaremos com Ele nas bodas do Cordeiro. Você precisa entender isso aqui, para acabar com esse analfabetismo bíblico. Enquanto 7 anos a grande tribulação aqui, a igreja, a noiva, estará com Ele 7 anos.
na boda do Cordeiro. Enquanto a marca da besta está sendo distribuída aqui, o anticristo está fazendo. A igreja não tem marca de anticristo, a igreja tem a marca do Cordeiro de Deus. Levante as suas mãos nesse santuário, pelo menos 10 segundos, em casa e no templo. Feche os olhos, diga glória, diga aleluia, diga glória. Sinta o peso da mensagem, sinta o peso da mensagem, sinta o peso da mensagem, sinta o peso da mensagem. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. Me a chamar. Eu possa terminar e você possa comer sua pizza em paz. Pode ser a última. Eu queria que fosse a última pizza minha hoje, cara, porque tem um banquete melhor do que a pizza que você vai comer hoje. Um banquete celestial para você. Então peraí, ele virá a primeira vez e veio com os nossos pecados. A segunda vez ele virá sem os nossos pecados, mas não pisará, ficará entre as nuvens e nós vamos nos encontrar com ele. 7 anos da grande tribulação, as bodas do Cordeiro. Depois que passar as bodas do Cordeiro aqui com ele e a grande tribulação, aí ele virá e pisará a terra pela segunda vez, chamado segunda vinda. Porque entre esses dois o gap é só para a igreja, ele virá só para a igreja. Pergunta-me por quê? Porque não é o que Jesus disse sobre Noé. Entraram na arca e não perceberam. Muita gente não percebeu, mas a igreja foi levada. Só que tem uma loucura. Quando ele vier, agora ele vem com a igreja. Irmão, aí aguenta, irmão. Aí é pressão. Aí é com força. Porque a primeira vinda dele, ele veio como cordeiro, mudo. Bateram nele, cuspiram na cara, meteram uma coroa de espinho, crucificado, e ele como cordeiro mudo, de boa. Só que na segunda, ele não vem como cordeiro, não. Na segunda ele vem com a espada, na segunda ele vem como leão, na segunda, irmão, é bom sair da frente. Na segunda não tem principado, potestade, tranca-rua, não existe nenhuma maldição, nada. Por quê? Ele vem com força para reinar. Apocalipse 19, verso 11 e 12 diz que ele virá, e virá com uma igreja agora. Abre comigo a Epístola Universal de Judas, abre logo, 1,14. Pastor, tem um livro de Judas na Bíblia? Tem, irmão. Pastor, mas o cara traiu Jesus, ainda foi dado no livro. O cara não é o mesmo, cara. Pastor, onde está esse livro de Judas? Na Bíblia, irmão. Antes do Apocalipse, capítulo 1, volte uma folha, está aí, a epístola. Olha lá. Você sabe que Enoque, existiu 2 Enoques na Bíblia. Quantos Enoques? Um da linhagem de Caim e outro da linhagem de Sete. O da linhagem de Caim foi feito uma cidade e colocou o nome dele de Enoque. A palavra Enoque no hebraico é consagrado. Já o segundo Enoque, que é da linhagem de Sete, não construíram casa para ele, nem cidade para ele na terra. Pergunta para mim, por quê? Pelo amor de Deus. Andou Enoque com Deus e para si o tomou, ele não precisa de cidade. Só que olha aí,
Deste profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus. Quando Enoque profetizou isso, ele não está falando da primeira vinda, ele está falando da segunda vinda. Quando a igreja dentro do gap for arrebatada, o que ele está vendo é essa segunda vinda de Cristo, quando ele vai pisar na terra, e Jesus voltando com milhares dos seus santos. Aí não é anjo, é igreja. Aí a pergunta que não quer calar é: aonde ele vai pousar? Aonde ele vai pisar, pastor? Na Champs-Élysées? Na Times Square? Avenida Paulista? Na Avenida Corrientes, em Buenos Aires? Aonde ele vai? A Bíblia diz em Zacarias capítulo 14, verso 1 a 9: e ele virá junto com os seus santos. Zacarias 14, 1, 9: pisará sobre o monte das oliveiras e atrairá todas as nações para si. Por favor, como assim? Como é que eu vou estar no Brasil? Ele vai pisar lá e todo olho verá. Como é que toda língua vai confessar? Porque para confessar tem que ver. E como é que ele vai pisar lá geograficamente no Monte das Oliveiras? O Monte das Oliveiras vai se fender ao meio, e todas as nações serão atraídas para si e confessarão que ele é o Senhor. A pergunta é: como? Próxima vez que eu vim aqui, eu sei, capaz da pessoa não entender isso aqui, então para não criar assunto, deixa por até aqui, o Pai me deu. Fala ou não fala? Pessoal, olhe para cá. A pizza já começou a esfriar. Quando Jesus encarnou, a primeira vinda, grite bem alto, a primeira vinda, quem era o imperador? César Augusto. O primeiro imperador de Roma era César Augusto. César Augusto foi o que abriu as avenidas, as estradas, acesso. Sem César Augusto, que é antes de Cristo, não haveria acesso. Só que Jesus nasce no período do império de César Augusto, o que a Bíblia chama de plenitude dos tempos. O que era a plenitude dos tempos? Se Jesus viesse 100 anos antes, o evangelho não seria propagado às nações. Então Deus só envia o seu filho na plenitude dos tempos, quando César Augusto abre estradas de acesso para todas as nações. Então veja que a primeira vinda dele foi um capricho do império, e Deus estava esperando tudo para que viesse seu filho. Assim será a sua segunda vinda. Se na primeira vinda precisou de estradas para que o evangelho saísse de Jerusalém e fosse aos 4 cantos, a próxima vinda dele precisa se consubstanciar o que nós estamos vivendo. Meu Deus. De março para cá, a tecnologia aumentou de forma absurda. A internet se capacitou para suportar transmissões ao vivo simultânea em todo lugar do mundo. Tudo está sendo preparado, o enredo para cumprir a profecia. Por quê, pastor? Quando Jesus vier com a igreja e pisar no Monte das Oliveiras, a tecnologia terá tão avançada. Me dá um celular aí, rapidinho, rapaz. Vamos, corre, Peterson. Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras. Está lá um cara lá. O cara não foi nem no arrebatamento, ficou na grande tribulação e ainda está no celular. Quando Jesus pisar no Monte das Oliveiras, o cara vai estar lá na caravana indo para Jerusalém, mas Jesus já foi. Ele vai entrar no Instagram dele, uma live. Acabou de chegar em Jerusalém aquele que parecia ser uma utopia, uma conversa fiada, mas é de verdade, Jesus Cristo. Estará a Rede Globo, a Record, ainda que seja crente, mas nem todo mundo vai subir, a Rede TV, haverá Globo News, CNN, gente filmando, dizendo: todo olho verá, toda língua confessará que Ele é
água com açúcar, miojo, fica com pracinha de efeito, fica com musiquinha, gleg, gleg. Eu estou subindo, rapaz, eu estou subindo. A teologia dessa igreja é a teologia do céu. Nós vamos morar no céu. O rei está voltando, canta, maestra. Aleluia. Ele vem. Márcio, pega essa aqui, Márcio, pra você dar um glória. Pastor, mas que dia que ele vai vir? Não sei. Que hora? Só que ele não virá como ladrão para nós. Porque a Bíblia diz em Tessalonicenses capítulo 5 que ele virá como ladrão para aqueles que estão nas trevas. Aqueles que estão na luz, ele virá como noivo. Eu não sei a hora, mas eu estou esperando por ele. Por isso que para mim ele não vem como ladrão. Como será isso, pastor? Como será isso? Irmão, eu acredito nisso. Isso não é teologia minha. Eu me lembro da frase, da expressão de Alceu Pires, um dos grandes cantores que meu avô escutava, e ele ainda está vivo. Eu me lembro pequeno, meu avô escutava Alceu Pires num disco, canções sacras, e no meio dessas canções Alceu Pires vai falando, declarando antes de uma canção, dizendo: dias antes de Jesus vir buscar a igreja, não se sabe o dia e a hora, mas alguns vão acordar dizendo: eu sonhei que Jesus voltava. Na mesa do café a esposa vai dizer: eu também sonhei. Um menino de 5, 6 anos: eu também sonhei. No período da vinda de Cristo, ninguém sabe o dia e a hora, mas os pastores serão impelidos pelo Espírito Santo a pregar de forma ininterrupta só sobre arrebatamento, preparando a noiva. Por isso que seja sensível ao Espírito. Eu fiz todo esse enredo para não ofender ninguém, mas isso faz parte do meu temperamento. Se eu não falar, não sou eu. Para de ser babaca evangélico. Sai dessa modinha de crente. Deixa de ser babaca gospel. O evangelho é cruz e arrebatamento, cara. Eu não tenho tempo para perder tempo com teu mimimi, com a tua conversa fiada. E nem você perca tempo com conversa fiada. Você é noiva. Jesus está voltando. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a consolação e a união do Espírito Santo seja com todos, não só agora, mas para todo sempre. Só a igreja do arrebatamento, que entrará na arca antes do dilúvio, que reinará com ele após a grande tribulação, chamado de milênio, e depois reinará com ele eternamente. Diga amém. Deus te abençoe. Se nós não nos encontrarmos terça aqui, nos encontraremos no céu.